Só jogar aí no chat, exclamação IAC. Aliás, apareceu agora aí o meu bot falando que o IAC está com inscrições abertas. Clica aí, acessa e faça parte do Introdução ao Cinema. Tenho certeza que vocês vão gostar. E assim, quando eu falo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, é porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vem fazer parte do Introdução ao Cinema, tenho certeza. Vamos lá, vamos ver aqui o que Isabela Mate tem a falar. Vou começar a gravar. Isabela Mate, estrategista digital, vai falar pra gente o que ela acha sobre Barbie e Oppenheimer, essa disputa comercial entre os dois. Vamos escutar o que ela tem pra falar? Isabela Mate é uma estrategista digital, então ela vai estar tratando especificamente sobre guerra comercial, sobre publicidade e, portanto, empreendedorismo. A gente sabe que a gente está tratando aqui de um canal sob um viés comunista, sob um viés marxista, e por isso a gente vai pegar o que ele está dizendo aqui e trazer para o nosso lado, pra gente compreender essas questões aí, tá bom? E a gente vai compreender, portanto, a partir disso, muito do que tem rolado aqui pela internet, mas não só pela internet, a partir dessa disputa. As pessoas, elas têm absorvido essa disputa de Barbie e Oppenheimer como se fosse algo orgânico, como se isso tivesse surgido do nada, sabe? Essa disputa de que, enfim, por acaso esses dois filmes foram lançados no mesmo dia, e aí agora a gente tem que disputar qual é que é o melhor, né? Vamos entender um pouco sobre isso? Então vamos! Como Barbie e Oppenheimer estão provando que ter um inimigo é muito bom para os negócios. O grande Vamos? assunto de 2023 é o lançamento de dois dos maiores projetos cinematográficos dos últimos anos. De um lado, a história de uma boneca que fez parte da vida de muita gente, e do outro, a história de um dos piores episódios da humanidade. Barbie e Oppenheimer chegam nos cinemas no mesmo dia, e os dois filmes têm propostas muito distintas. Barbie retrata de uma forma diferente a história da boneca, trabalhando temas como padrão de beleza, a importância da boneca para mostrar mulheres podendo trabalhar, e a jornada dela para descobrir que a verdadeira beleza está dentro de si mesma. Tudo muito rosa, trabalhando memória afetiva e nostalgia. Oppenheimer já vem com uma história pesada para consagrar as atuações densas de Cillian Murphy e o elenco de peso, como Robert Downey Jr. e Matt Damon. Diferente do seu adversário, Oppenheimer tá apostando mais na qualidade técnica. O Christopher Nolan, que é o diretor, já revelou que não tem nenhuma cena usando CGI ou tela verde. Dane-se, né? Assim, aqui assim, primeiro que é desconsiderar que Barbie também tem uma perspectiva técnica bastante forte, né? E aqui a gente não tá fazendo uma crítica à moça, porque a moça ela não é exatamente crítica de cinema, ela é uma estratégia digital. Aliás, assim, não sei, na verdade, né? Isabela, por acaso, se você por acaso ver esse vídeo e você tem alguma formação em cinema, não sei, desculpa. Mas, né? Ela é uma estratégia digital, não tem obrigação de entender de cinema, né? Mas, enfim. Essa perspectiva do Nolan, que colocam em cima do Nolan, de que ele valoriza a parte técnica e tudo mais, porque ele não usa CGI, porque ele não usa... porque ele usa efeitos práticos, etc e tal, é tão somente fetichismo da técnica. Fetichismo da técnica. Tá? Porque ele pode usar. Ele pode usar, tá, gente? Existe esse fetiche nas pessoas, esse fetiche pelo meio, esse fetiche pela técnica, que não está vinculado ao resultado do filme. Vocês percebem? Porque o que importa não é como o filme foi realizado, mas como ele é contado. No seu resultado, no filme em si. E, portanto, a verossimilhança do filme no resultado do filme, não no processo da sua realização. Para nós, enquanto espectadores, não importa o processo, não importam os meios, não importam as técnicas, senão como elas aparecem no resultado. Tá bom? A técnica é importante, portanto, sobre como, no aspecto como ela aparece para nós. E, gente, o CGI chegou aí para ser usado. O CGI chegou para ser usado. Seja ele para representação da paisagem e tudo mais, como por exemplo está na tela aí agora pra gente, como ele não usa, né? Seja para utilização de efeitos especiais mais específicos, de explosão, seja lá o que for. Eu não lembro qual foi o filme dele, eu acho que foi Tenet, que ele pegou um avião e destruiu o avião, sabe? Não precisa disso, existe efeito especial. Mas ele precisa fazer isso, ele tem que fazer dessa forma. Existe um fetiche por esse processo que tem se tornado em mercadoria. Vocês percebem isso? O Nolan ele construiu uma prática
que não está vinculada necessariamente ao seu projeto autoral, ele é um autor, mas essa prática que ele tem adotado de fetiche pela técnica não o torna autor por conta disso, mas criou em torno dele uma mercadoria, um processo de realização rentável. Porque as pessoas enxergam no Nolan essa pessoa que valoriza o efeito prático, que valoriza o não uso do CGI e tudo mais. E veja, eu não estou a criticar quem faz isso. Porque é muito legal que se use efeito prático. É muito legal que não se use CGI quando não se precisa. Sabe? É muito legal que isso aconteça, porque de fato o avanço do CGI sobre todas as práticas cinematográficas é um problema, de fato. Sabe? Porque, enfim, demove toda a criatividade da realização cinematográfica quando você só usa CGI pra tudo. Agora, quando você se utiliza dos meios técnicos como fetiche no processo de não utilizar o CGI pra nada também, aí é fetiche. Porque você pode usar o CGI, gente. O CGI é o meio, ele tá aí pra isso. Tá aí pra ser usado. É claro, mais uma vez, que você não precisa pegar ele pra usar pra tudo. Mas ele tá aí pra ser usado, né? E tem um color grade mais sóbrio e intenso. Inclusive, os dois filmes usam as cores pra ajudar a passar a sensação desejada com a história que querem contar. Todos os filmes fazem isso, né? Teoria das cores, paleta de cores, né? Aquele negócio que a gente conversou lá no inutilismo. Ilutinismo. De novo eu ia falar ilutinismo. No vídeo lá do inutilismo. Não, chega de paleta de cor, gente. Chega de paleta de cor. Agora bora falar da estratégia de marketing. Vamos voltar aqui. Querem contar. Mas agora bora falar da estratégia de marketing. A maior dificuldade para os dois filmes foi que bem na época de divulgação deles estourou a greve em Hollywood, onde a maioria dos atores se recusaram a participar de eventos oficiais e gravações até resolver o caso das cláusulas abusivas quanto ao uso de imagem por inteligência artificial. Não sei se Lucas Iluminismo, né? Assim, foi um problema pra divulgação do filme, mas foda-se, né? A greve é mais importante do que o filme. A vida é mais importante que o cinema, né? A gente precisa dizer isso. A vida é mais importante que o cinema. A vida é mais importante que o nosso filminho. A vida é mais importante do que o filme da Barbie que a gente vai perder. É mais importante que o filme do Nolan que a gente vai perder. É mais importante do que a série que a gente não vai assistir. A vida é mais importante. Né? se foi intencional ou não, mas alguns meses atrás a imprensa começou a soltar diversas notas criando um conflito entre os dois filmes. Vamos voltar na parte Não sei se foi abusivas e gravações. Eles se recusaram a... Estourou a greve em filmes foi de marketing. A maior dificuldade para os dois filmes foi que bem na época de divulgação dele... Mas agora bora falar da estratégia desejada com a história que querem contar. Mas agora bora falar da estratégia de marketing. A maior dificuldade para os dois filmes foi que bem na época de divulgação deles estourou a greve em Hollywood, onde a maioria dos atores se recusaram a participar de eventos oficiais e gravações até resolver o caso das cláusulas abusivas quanto ao uso de imagem por inteligência artificial. Não sei se foi intencional ou não, mas alguns meses atrás a imprensa começou a soltar diversas notas criando um conflito entre os dois filmes por conta do lançamento junto. Muitas marcas usam marketing de guerrilha. Foi intencional. Primeiro, antes de qualquer coisa, a greve não é só sobre o uso de imagem por inteligência artificial, como ela disse aqui, tá? A greve, ela ultrapassa muito mais do que isso. Inclusive, a gente já falou sobre a greve por aqui no vídeo que a gente reage ao PH Santos e no vídeo que a gente reage ao Galãs Feios, tá? A gente não vai repetir aqui todo o processo da greve. A gente até pode retornar a esse assunto posteriormente, porque é um assunto que tá à tona e muito provavelmente vai ter muita coisa pra gente comentar ainda por aí. Recomendo muito que vocês confiram o trabalho da Marina Rodrigues lá no Twitter, tá bom? Eu até fiz a gafe de falar que ela trabalha no Twitter. Não, ela é atuante, bastante atuante lá no Twitter, mas ela tem o podcast dela, o Simplificando o Cinema. Ela tá constantemente atualizando a gente sobre o assunto. Então, confere o podcast da Marina Rodrigues chamado Simplificando o Cinema para ficar sempre por dentro disso. Mas a gente vai retornar a esse assunto frequentemente por aqui, tá bom? Agora, sobre a questão do lançamento dos dois filmes, foi proposital. Foi proposital. E muita gente lá no início, né, quando se anunciou que Oppenheimer e Barbie seriam lançados no mesmo dia, se criou na cabeça de algumas pessoas de que foi uma estratégia mal pensada, né? De que, ora, as pessoas vão querer escolher qual filme vai ser lançado e tudo mais. Mas, gente, não, né? A história já nos demonstra isso, e isso é um projeto
da criação do marketing, de fato, da publicidade entre os filmes, da mercadoria, da criação de uma mercadoria em torno disso tudo. Não é à toa que surge o meme Barbieheimer, né? É quase uma mercadoria à parte que surge a partir desses dois filmes, né? Que faz criar um senso de disputa nas pessoas de qual filme eu devo assistir. E mais do que isso, qual filme eu devo assistir e não tem opção de se é um ou outro. De não assistir, melhor dizendo. Né? Eu recebi uma pergunta recentemente no Stories que a pessoa fala que ela não tinha dinheiro pra... Ela fala mais ou menos assim: Felipe, eu tô sem dinheiro. O que eu escolho pra assistir? Melhor, vamos lá, vamos de novo. Felipe, eu tô sem dinheiro pra assistir os dois no mesmo dia. Qual que eu escolho, Barbie ou Oppenheimer? Assim, você precisa assistir os dois no mesmo dia? Vírgula. Você precisa assistir aos dois? Sabe? A questão é que essa disputa comercial que foi criada em cima dos dois filmes criou esse senso, esse imaginário de consumo, porque se cria uma mercadoria em torno disso, se cria um imaginário de consumo, de sentimento de pertencimento em grupo. Então tem o Team Barbie, o Team Oppenheimer, e você se sente pertencente a um grupo que disputa qual é o melhor. E qual tem que assistir, quando não os dois. E você fica no Twitter disputando quem é o melhor, quem é o melhor, quem é o melhor, e no final das contas você tá celebrando qual filme que vai ter maior bilheteria. Você vai estar comemorando o tanto de dinheiro que vai pro bolso de dono de estúdio. É isso que você vai estar celebrando. Sabe? E aí... Enfim, vamos continuar aqui pra ver o que ela tem pra falar. Para fazer com que os fãs comecem a divulgar a tua empresa favorita de graça. Coca e Pepsi, Apple e Samsung, McDonald's e Burger King, ou por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi. O sucesso de um talvez não teria sido tão grande sem o outro. Tá, mas por que isso pode ser bom? É que a escolha do consumidor não é mais sobre comprar ou não, e sim sobre qual dos dois vai comprar. Perfeito. A escolha não é mais sobre qual dos dois... Não é sobre ir ou não. A escolha não é mais sobre se vou ou não assistir, mas sobre qual dos dois irei assistir, quando não os dois. Porque eu preciso entender essa disputa de qual é melhor de fato. Se cria, inclusive, o mercado, o capital, passa a pautar o debate de grupos identitários, inclusive. Criando, inclusive, uma guerra de gênero aqui, nesse sentido. Oppenheimer é filme de macho e Barbie é o filme das minas. Sabe? E se tu gosta de Missão Impossível, se você gosta de Oppenheimer e tudo mais, e por acaso você não gostar de Barbie, fudeu. Porque você cria esse senso nas pessoas de uma guerra comercial, uma guerra mercadológica, onde o mercado pauta o debate dos grupos identitários. E as pessoas deixam que isso seja pautado pelo mercado. Veja só o que eu tô falando. Eu não estou falando que Barbie não debata temas interessantes, até porque eu nem assisti o filme ainda. E quero assistir. Quero muito assistir, inclusive. Não tô falando que não debata os temas interessantes, temas importantes da sociedade e tudo mais. O que eu quero dizer é que, a partir dessa disputa comercial que se criou em torno de Barbie e Oppenheimer, a gente tem deixado o mercado... E não é a Greta Gerwig que eu tô falando aqui, tá? Não tô falando da Greta Gerwig, do autor do filme, da autora do filme, nada disso. Estou falando do mercado, do estúdio. É eles que estão pautando o debate. São eles. Que maravilha que fosse a Greta Gerwig debatendo. Mas não é ela que tá debatendo. Ela fez o filme.
Mas o imaginário popular que se criou em torno do filme não foi criado pela Greta Gerwig. Não foi ela que criou. Sabe? Nesse caso, a escolha não é sobre se eu vou ou não assistir o filme, mas se eu vou assistir Barbie ou Oppenheimer, ou os dois, como é o caso da nossa família. Ou seja, se Barbie sozinha venderia 50 ingressos, com essa rivalidade ela não passa a vender 25. É mais provável que os dois vendam 100. Se você tem um bar em uma rua que só tem o seu bar ali, fica muito mais difícil de ter muitos clientes. Mas se você pega, por exemplo, a Vila Madalena em São Paulo, ela tem vários bares e todos ganham muito dinheiro, porque tem gente que vai lá e escolhe o bar ou restaurante na hora. O que eu acredito é que os dois filmes vão muito bem na bilheteria e entrarão na história do cinema. Pra eles, entrarão na história do cinema forte. Bem forte. Calma. Vamos com calma. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Precisamos ver aí o que vai rolar. Talvez, assim... Talvez o que ela esteja querendo dizer aqui pra gente, talvez entre pra história do cinema sob a perspectiva dessa guerra comercial. Como um evento, né? Talvez por aí. Torcedores, calma, né? A placa lá do Vasco, né? Então, talvez nesse lado. Agora, sobre os filmes, não sei, talvez, sim. Mas, vamos lá, com calma. não importa qual filme você vai ver hoje, contanto que você vá. Talvez hoje você assista Barbie, daqui a alguns dias volte pra ver Oppenheimer. Ou talvez você é mais a cara de um dos filmes e já não ia assistir o outro de qualquer jeito. A única diferença é que você tinha dúvida de ir assistir ou não, e agora tem certeza que vai. Ou seja, nem toda concorrência é ruim. Mas agora eu quero saber, qual dos dois você vai assistir? Barbie? Aí já começa a entrar nas paradas meio liberal, né? Ou Oppenheimer? Ou os dois? Opa. E aí? Percebem qual é a parada? Nunca quis ver nenhum dos dois. Não, eu quero muito assistir os dois filmes, mas eu tô muito mais nessa pegada de se vou ou não ainda. Sabe o que ela falou ali? Que antes você ia decidir se vai ou não e agora você decide qual você vai. Eu tô ainda no se eu vou. Porque não sei se eu vou conseguir ir. Mas, enfim. Mas vocês percebem que essa guerra comercial, na verdade, é uma disputa criada propositalmente que faz com que as pessoas se sintam pertencentes num grupo e, portanto, defendam o seu produto, defendam a sua mercadoria pra botar dinheiro no bolso dos outros. Que é isso que acontece? E que deixa, inclusive, com que os grupos, que essas empresas, não é a Greta Gerwig mais uma vez, paute o debate dos grupos identitários. Brabo, né? Curtiram o vídeo?